Feedback é uma ferramenta poderosíssima para que a gente possa desenvolver pessoas. Também para compreender as pessoas. Porque muitas vezes a gente vai no feedback para falar algo que está aqui, que eu preciso, que é para mim, mas até estou me arrepiando aqui, porque para mim feedback é sobre pessoas, eu estou ali para contribuir, eu estou com uma intenção positiva, eu estou olhando um ser humano e eu posso de alguma maneira servir ele. Sim. Né? Então, assim, quando uma pessoa, um líder, um gerente, uma professora, né, qualquer pessoa doa o seu tempo para trazer algo para a pessoa, e aí tem maneiras de trazer. Aí o feedback pode ser poderoso, potente, tanto para o bem como para o mal, né? Depende se a pessoa entende o que é um feedback. Agora, quando ela vai olhando um ser humano, olhando uma pessoa que ela está ali para compreender o que está acontecendo e não julgar um comportamento, por exemplo, olhar além do comportamento, a gente encontra um ser humano, encontra uma história, e aí a gente acessa. E quando eu acesso e conecto, e eu vou com essa intenção, aí fica potente. É uma visão diferente, né, Jair? Porque exato. quando a gente fala de feedback é sempre muito mecânico, né? Isso. Como fazer feedback? Feedback desenvolvedor. Chame na sala, faça isso, faça aquilo. Agora, essa perspectiva de desenvolver, mas compreender o ser humano, ela é diferente. Exato. Aí eu acesso o que é a pessoa, né? Aquilo que muitas vezes passa despercebido, né? Porque a gente está acostumado a prestar atenção no que as pessoas falam. Mas eu vou citar aqui um autor que muita gente conhece, que é o Peter Drucker, pai da administração, que ele fala, né? O desafio na comunicação, e aí feedback é a comunicação, é ouvir o que não é dito. Forte, hein? É sentir, é acessar o que está além das palavras, além do comportamento. E tá muito linkado com esse servir que você falou, né? Isso. Que eu acho que se tira isso da equação, a chance de dar errado é muito grande, né? Isso, exatamente, né? Então, é uma ferramenta, assim, muito potente, né? Exponencial, que quando eu dou um feedback nesse olhar de compreensão, de desenvolver, com uma intenção positiva, olhando o ser humano, não é só essa pessoa aqui que vai ser afetada. E aí, quando eu falo afetada, é de afeto. Sim. Né? Colocar afeto no feedback, né? Respeitando quem está na sua frente como uma pessoa. Então, quando ela é afetada, não é só ela, é o filho dela, é o parceiro, parceira dela, é a mãe, o pai, a equipe, se for um líder. Isso é exponencial, porque quando eu consigo ajudar, servir uma pessoa e ela percebe a essência e a potência disso, ela vai fazer isso também com os outros. É uma ferramenta muito poderosa. Muito se fala que feedback é uma ferramenta de gestão indispensável, que é preciso fazer. Mas eu nunca tinha ouvido a tal profundidade que o feedback também ele tem o objetivo de conectar com aquela pessoa. Seria correto isso ou é muita doideira da minha cabeça? Não é doideira da tua cabeça, porque eu estou estudando através das minhas experiências, né, e também na neurociência, entendendo o poder da conexão. Alan e Carol, vocês sabiam que nós temos uma área no cérebro, isso é neurociência que provou, que tem uma programação no nosso cérebro para gerar conexão. Olha. Com as pessoas. Como assim, Jaime? Né? Então, eu não posso explicar cientificamente. Ok. Mas nós temos uma área no cérebro que eles perceberam, né, com aqueles pesquisas, tudo que eles fazem, que quando a gente se conecta com as pessoas, é ativada uma área aqui no nosso cérebro. E eles definiram isso como uma área responsável em a gente gerar conexão. Porque nós não vivemos sozinhos. Nós não somos seres individuais. Podemos dizer, né? Confirmando, nós somos mamíferos. Mamíferos vivem em grupo, dependem um dos outros para se sentir bem, para estar bem, para evoluir, para crescer. Então, olha o quanto é importante a gente gerar conexão com as pessoas. E aí a minha experiência com grupos nas empresas, de equipes que estão conectadas, o que é conexão? Vamos falar um pouquinho, né? É a pessoa ser respeitada, ser acolhida, ser ouvida, ser autêntica e ninguém estar julgando ela. Estar podendo expressar os meus sentimentos, poder estar num lugar de vulnerabilidade, que muitas pessoas acham que é fraqueza. Sim. Vulnerabilidade, segundo Brené Brown, que eu sou muito fã dela, né?
ela pesquisa isso, preciso ter coragem de eu expressar os meus sentimentos, expressar o que eu estou precisando, sem medo de ser julgado. Porque aí você tem coragem de ser você mesmo, né? Isso, perfeito, né? E isso precisa ter coragem mesmo, né? Aham. Porque muitas vezes se aprende a ser alguma coisa que agrada, que Sim. para ser aceito. Você monta um personagem dentro do que você precisa parecer ser, né? Exato. Então, para ser autêntico, falar, lógico, né? Existe um limite da autenticidade que se eu exagerar na minha autenticidade, eu posso entrar dentro do que eu chamo de sincericídio, né? Eu não posso ser sincero ao extremo, né? Muito bom esse termo. Né? Porém, a autenticidade seletiva. Isso é um conceito do Marshall Rosenberg, que é da comunicação não violenta, que eu sou fã e que me ajudou muito a olhar para o feedback desse jeito. Ele não ensina feedback, mas na pandemia, né, eu tive que achar alguns diferenciais para me destacar na internet e eu conectei a comunicação não violenta com muita coisa, inclusive o feedback. Que legal. Não é uma coisa, então, isolada, né? Não, As coisas se compõem. Se compõem, se conectam, né? Aquilo que faz sentido, o que conecta aqui. Então, a autenticidade seletiva é quando eu posso ser verdadeiro sem falar toda a verdade. O que significa isso? É que eu tenho uma verdade, mas não é a tua verdade, muitas vezes. Mas eu preciso continuar sendo verdadeiro, trazendo aquilo que eu preciso falar, sem julgar o outro, mas tentando compreender o outro, mas eu preciso falar. Entendeu? Mas eu vou ser verdadeiro, mas eu não posso falar minha verdade. A minha verdade é que isso é o correto, mas para ti talvez não seja correto isso. Então, tirar essa verdade, mas ser verdadeiro. Sim. Trazer aquilo que a gente precisa olhar. Eu e você, não você só. Querendo feedback, né? Eu não posso jogar a responsabilidade só para o outro. É nós dois. Interessante. E aí, quando é nós dois, a gente gera conexão. Então, isso é muito poderoso. Se fala muito ultimamente, quanto mais a gente vem se aprofundando em desenvolvimento, muito em conexão, né, Carol? A gente foi na Concar também e se falou muito na tendência do desenvolvimento em se conectar com as pessoas. Quer dizer, nunca foi tão necessário entrarmos a fundo nesse assunto. Porque quando a gente fala de feedback e conexão, o feedback geralmente, principalmente em meio corporativo, né? As pessoas utilizam ele para corrigir algo de errado. Isso. Parece que assim, ó, deu errado não, tem que dar feedback. Tem que dar feedback. Aí chega, junta numa sala, olha, você errou isso, fez aquilo. Agora, opa, isso não é feedback. Não é feedback. Não Na minha opinião, não é feedback, né? E esse é o problema, né, Alan e Carol? Chamam para dar feedback quando tem coisa errada. Sim. Só quando tá errado. Até tem um nome carinhoso que a gente não pode falar aqui, né? Mas isso. Exatamente. Se a gente falar, não dá pra colocar o você fala o Então já criou esse estereótipo, né? Isso, e o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, de conexão, né? Tanto que eu chamo de feedback que conecta e desenvolve. É isso que eu pretendo passar para as pessoas, essa mensagem, né? O feedback é para gerar conexão, é para desenvolver, é para compreender, né? É lidar com o ser humano. E aí quando a gente consegue adotar isso, seja no mundo organizacional, que é onde percebo pela minha experiência, muitos líderes têm dificuldade de dar feedback exatamente por não conhecer essa essência do feedback, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas. É só quando está errado. E quando está errado, e se eu usar essa palavra principalmente, né? Ninguém gosta de errar. Então, se você fez algo errado, pronto, a pessoa já se defende. Ela já cria uma barreira. Mudo, né? Já temos um ruído aqui na conversa. Porque, assim, é inconsciente isso. Ninguém sai de casa para errar. Ninguém quer errar. Eu acredito muito nisso. E muitas pessoas têm o perfil perfeccionista. E o perfeccionista, a ferida dele é o erro. Sim. Ele não quer errar, ele não pode errar. Ele não assume erro, entendeu? Então, assim, o feedback já bloqueia aqui. Ó, Alan, preciso conversar contigo porque você errou. Né? Então você fez isso errado. Não, traga o fato, né? Traga aquilo que aconteceu sem julgamento e aí você começa a ter uma chance muito maior da pessoa receber. E a pessoa não gosta nem de ir pra, tipo, vamos conversar, eles não chamam pro feedback, não quero ir não. Isso. Prefiro não ir, né? Você colocou ali, marcou uma reunião, tá lá, feedback com o gestor amanhã, o cara já não dorme. Cancelar esse invite. Isso. Porque essa cultura que só é quando tá ruim, né? E a gente precisa encontrar uma harmonia entre o feedback, vamos chamar de positivo, também o elogio, o reconhecimento, e aquele que precisa ser melhorado. Eu sempre digo que tudo o que acontece já aconteceu. Vamos aproveitar essa oportunidade e desenvolver? Tudo bem? Não saiu conforme planejado, a pessoa errou,
realmente, será que o gestor, vamos falar aqui de gestor, né? Será que o gestor olhou para ele também? Será que eu treinei essa pessoa? Eu não estou exigindo algo, talvez, dela que ela não tem habilidade para isso? O gestor também, quando ele vai aplicar um feedback, ele precisa se conectar com ele mesmo também, Perfeito. né? Porque ele também precisa fazer uma autoanálise e ver se foi feito de tudo e criar e tirar aquele estereótipo, pelo que eu percebi aqui, de que o feedback eu tenho que usar só quando alguma coisa errada acontece. Porque o objetivo, se é desenvolver, a gente nunca para de se desenvolver, né, Não, Jaime? é a única coisa que a gente pode fazer, uma das únicas, não vou dizer que é a única, né? É desde que o momento que a gente nasce até o momento que a gente faz a nossa passagem. A gente pode aprender todos os dias. Isso eu levo muito para os grupos que eu trabalho. Aproveitem as oportunidades. Você como gestor, ou como pai, ou como mãe, né? Seu filho, ele precisa errar, ele precisa se frustrar, né? Então aproveita essa oportunidade e desenvolve, traz consciência. Uhum. Aqui me veio agora, né? Essa palavra também, o feedback, é para trazer consciência também para as pessoas. Mas aí tu trouxe uma coisa que eu acredito muito, tudo começa por aqui. Sim. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso me autoanalisar, dar um auto-feedback para mim, né? Poxa, o que aconteceu aqui? O que eu preciso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso pedir ajuda? Né? Talvez tenha uma pessoa do seu lado que pode lhe ajudar. Mas aí vem aquele estereótipo da vulnerabilidade, né? Ah, se eu pedir ajuda, eu sou fraco, né? Sim. Eu preciso saber. Então, assim, agora, quando eu estou aberto para eu mesmo me desenvolver, aí, né, e eu me conecto comigo mesmo, aí fica mais fácil me conectar com o outro. O caminho é aqui. Sim. Não é outro lugar. Eu vejo muito que as pessoas que eu conheço, que trabalham com pessoas, elas têm dificuldade de achar um momento pra fazer o feedback, né? Ah, isso não cabe no meu dia a dia. Tipo, eu não tenho tempo pra isso. E aí eu falo assim, olha, mas se tu não comunicar, como é que a pessoa vai saber aqueles pontos, né? Ótimo. E quando que é essa rotina mais ideal pra se fazer um feedback? Legal. Eu escuto muito isso dos líderes, né? Não tenho tempo Não para tenho dar feedback. Aí eu falo para eles assim, vê se faz sentido para você. Exatamente por você não você não ter uma rotina de feedback, é que você não tem tempo. Porque os problemas vão se acumulando, as pessoas vão ficando ansiosas. Olha que perspectiva fantástica. Eu escutava muito assim, mas eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes. Mas você já chamou essa pessoa pra falar pra ela exatamente desse Quer ponto? dizer, você diz que não tem tempo para dar feedback e você não tem tempo justamente porque você não faz feedback. Não faz feedback, perfeito. É isso aí. Entendeu? E aí eles ficam assim, faz sentido? Eu pergunto. Faz sim. Acho que essa hora ninguém responde, né? Eu fico pensando, né? Uhum. É porque é inconsciente isso também, Sim. né? A pessoa não percebe essas coisas, mas quando eu consigo adotar, quando eu percebo, né? Pela minha experiência, eu vejo nos líderes que conseguem colocar o feedback na sua rotina, e é possível, porque para eu ganhar tempo, eu preciso investir tempo. Eu preciso investir tempo nas pessoas, eu preciso ouvir, né, o compreender, né, o feedback da compreensão, entender o que está acontecendo com essa pessoa e como eu posso contribuir com ela e como é que eu posso utilizar o que está ali para que a gente possa se desenvolver, olhar diferente para algumas coisas, trazer consciência. Precisa de tempo, com certeza. Sim. Mas quando os gestores começam a fazer isso, as coisas começam a acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui real, né? Teve um gestor de uma empresa que ele começou simplesmente a adotar esse tipo de feedback na rotina dele, ouvir mais as pessoas, chamar uma por uma, ele não fazia. Ele tinha muito problema de falta, atestado, absenteísmo. Diminuiu muito, porque as pessoas estavam sendo compreendidas. Que interessante. E coisas que as pessoas não dão valor, né? Não. E é simples. Olha, eu até me arrepio, porque assim, é tão simples, Sim. tão óbvio que parece que não vai dar resultado, né? Mas e não é só essa experiência, várias experiências. Ontem eu estava num grupo, numa empresa, e o gestor deu o exemplo, né? Nós estávamos no segundo encontro. Olha o nome do encontro, né? Do módulo comunicação que gera conexão. Esse é o nome do módulo, né? E aí a gente estava vendo o feedback. E aí ele trouxe o exemplo, assim, que uma pessoa falou assim para ele, um colaborador dele, ele é líder, falou assim, hoje o senhor não me pede nada, porque eu não estou com vontade de trabalhar. Em outras épocas ele iria reagir. Como assim não vai trabalhar? É tua função trabalhar. Sim. Agora que a gente está vendo esse modelo, vamos chamar assim, essa essência do feedback, ele não respondeu, respirou, ele deu uma volta, foi conversar com outro líder,
Ele julgou dentro da cabeça dele, o colaborador é normal isso Ok, acontecer, mas ok. ele não expressou. Ele andou, respirou e voltou. Queria conversar contigo. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá bem? Olha só. Que é uma postura que ele não tinha antes. Não tinha antes. E até esse colaborador eu acho que não poderia estar esperando esse momento, né? Porque Isso. ele com uma comunicação bem, tipo, não me peça nada. Isso, eu não tô com vontade de trabalhar. Primeiro, corajoso falar isso pro líder, né? Sim. Mas eu sempre digo, Alan e Carol, quando a pessoa só tá despejando uma frustração. Às vezes ela tá no limite, Ela né, tá no cara? limite dela, tudo bem? E aí um gestor, ele pode perguntar para essa pessoa na hora assim, como é que eu posso te ajudar? Tá tudo bem contigo? Uhum. Não julgar a pessoa. Isso é olhar além das palavras, além do comportamento. Não julga esse comportamento, não julga essa palavra. Ajuda, serve. E aí eles conversaram e o rapaz trabalhou normal o Olha dia só. inteiro. Por uma ação que ele teve diferente. Né? Diferente. Eu acredito numa lei da física que serve para o comportamento, que é toda ação leva uma reação. Sim. Então, antes ele julgava, como assim tu não vai trabalhar? Tu tem que trabalhar. Eu vou ter uma reação. Uhum. Custo emocional, a pessoa vai ficar frustrada, braba, não sei, vai ter vários sentimentos ruins. Agora, quando o gestor pergunta, como é que eu posso te ajudar? Tá tudo bem? É outra ação. Eu vou ter outra reação. Até o risco de atingir toda mais a equipe, né? Tomar uma proporção ainda maior nesse caso. Porque Perfeito. uma pessoa que tá nesse limite e tá trabalhando com mais pessoas, ela vai chegar com essa mesma energia para mais pessoas. Porque então vai atingir mais gente. Repele, né? Você repele Sim. isso. E isso gera uma ação, gera uma reação de frustração. Aí aquele cara vai precisar despejar aquela frustração para as pessoas. E que é muito interessante que você falou um ponto aqui, Jaime, que é sobre o julgamento, né? A gente conversou com várias pessoas aqui no Pod e quando a gente fala sobre o assunto julgamento, a gente vê que assim, julgar é natural do ser humano, Natural. é uma ferramenta até de sobrevivência, a gente aprendeu, e o julgamento ele sempre vai acontecer, ele sempre vai ocorrer em determinada situação, a gente está fazendo isso de forma inconsciente, mas você ter inteligência emocional para não reagir imediatamente àquele julgamento, Exato. analisar e depois você tomar uma decisão, pode fazer toda a diferença, que foi o caso com esse cara. E isso, ele não julgou, perfeito. Ele não Ele julgou. julgou na Ele cabeça. julgou, aham. Normal, é automático. Sim. Como você falou, eu digo, ó, o julgamento é uma ferramenta, ele não é um vilão. Ele se torna um vilão quando eu julgo a pessoa. Porque a gente está acostumado a falar das pessoas e não falar com as pessoas. Nossa. Ok? A gente julga as pessoas, a gente fala das pessoas. Eu preciso falar com as pessoas. E falar com as pessoas, compreender as pessoas. Me deu até um insight aqui, que agora eu começo a entender por que o feedback tem esse estereótipo ruim e de ser uma coisa negativa. Porque quando você vai aplicar um feedback ou tem que aplicar um feedback, você já começa ele julgando. Julgando, isso já criou barreira. O feedback não vai ser assertivo. Como é que você vai se conectar com alguém se você já está julgando aquela pessoa? Isso. Não é atitude mais, né? É a pessoa, né? Isso. Tipo, a pessoa, sei lá, comentou o esquecimento. Tipo, ela é esquecida assim mesmo. A pessoa falou que não queria trabalhar. Não, é uma malandra mesmo. Então, malandro, tipo assim, isso. é esses tipos de julgamentos que vão afastar direto, né, no momento do feedback. Isso, que o feedback geralmente ele é avaliativo e ele precisa ser descritivo. Descritivo é o que aconteceu sem julgamento, sem a minha avaliação, sem a minha verdade. Porque a gente olha para o que acontece da altura que é o nosso nível de consciência. E o nosso nível de consciência é diferente. Sim. Eu, como um gestor ou como um amigo que pode dar um feedback também, eu posso dar a minha perspectiva, mas quando eu consigo chegar no fato, que é o que acontece sem julgamento, como assim, Jaime? Vamos lá. Eu posso... Da onde veio o nosso julgamento primeiro, né? Das nossas experiências, nossa educação, nossa cultura, aquilo que a gente aprendeu de certo e errado. É meio que uma programação Isso, nossa. uma programação que a gente teve lá na infância, quando a gente formou a nossa personalidade, certo? Então, eu tenho um meu certo e errado, as minhas verdades, certo? Então, eu vou julgar a partir disso. Então, vamos dar um exemplo. Se por acaso eu nasci numa família que não toma café. Mas eu tomo café, eu tô só inventando a história, tá? Eu não gosto de café. E meu pai sempre falou pra mim, ó, nas empresas, não perca tempo tomando café. Isso mata tempo, você tá sendo contratado para trabalhar. Então ele falou isso várias vezes pra mim, certo? As pessoas tomam café nas empresas e ficam matando tempo. Então isso criou uma crença em mim, uma verdade minha.
E aí eu estou cansado, eu estou trabalhando pra caramba, sou comprometido, e aí eu levanto a cabeça, vejo 4 pessoas tomando café, eu já julgo, né? Olha lá, matando tempo, eles não têm nada para fazer. E aí eu vou dar um feedback, vou falar com eles assim, vocês não têm nada para fazer porque vocês estão matando tempo ao invés de trabalhar. Quer dizer, aquele momento anula tudo que eles fizeram. Isso. E você já toma uma ação baseada naquilo. No meu julgamento, na minha verdade. Qual que é o fato, então? O fato não tem a minha avaliação, a minha verdade. Tem 4 pessoas tomando café. E o fato, olha só que interessante isso, o fato não carrega emoção. O julgamento já me deixa com raiva porque estão tomando café, porque para mim estão matando tempo. Sim. Agora, o fato é 4 pessoas tomando café. Seria... Eu não estou avaliando, entendeu? Seria correto eu falar, Jaime, que então o fato você tem uma situação e dentro daquela situação você tem um fato, ou seja, o que realmente está acontecendo ali. Mas, em sua maioria, você tem interpretações sobre aquilo que está acontecendo. Aquela fração de momento, você tem uma interpretação. Uhum. Você acredita que é essa interpretação que pode levar ou para o caminho certo ou para o caminho errado? Numa situação como essa, por exemplo? Com certeza. A interpretação é sua. Pode até ser aquilo que está acontecendo. Mas eu preciso tentar compreender, verificar o que está acontecendo. Num feedback, ao invés de eu julgar a pessoa pelo que aconteceu, isso não deveria ter acontecido, isso está errado, você precisa melhorar mais, não sei o quê. Vamos olhar para o fato, aquilo que aconteceu sem nenhuma avaliação minha, e a gente olhar para onde a gente quer chegar? Por exemplo, o fato é que a equipe está tomando café. A interpretação, naquele exemplo que o cara passou pela crença dele que aquilo é matar tempo, na hora que ele viu aquilo, ele interpretou que a equipe estava matando tempo. Estão matando tempo, não estão sendo produtivos porque estão tomando café. Isso é uma interpretação. Ok. Se eu tenho uma baixa produtividade, eu preciso olhar para os resultados, que é o fato. Uhum. A gente, digamos que é uma equipe produtiva, a gente estava produzindo 100 peças por hora e agora estamos produzindo 80 por hora. Vamos olhar o que aconteceu? Então, digamos que vamos olhar junto com a equipe. Agora se eu chego assim, pessoal, preciso conversar com vocês estão tomando muito café, esse café está baixando a nossa produtividade, vocês estão perdendo muito tempo tomando café. Isso é uma interpretação, sim, não é a realidade. Uhum. A realidade é que tem pessoas tomando café e também temos uma baixa na produtividade. Vamos olhar para isso? Então, como é que pode ser esse feedback? Alan e Carol, precisava conversar com vocês. A nossa produtividade que estava 100 peças por hora, agora está 80 peças por hora. Ok? Eu queria conversar com vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Você perguntou. Você fala assim... Eu não estou falando nada. Uhum. Vamos olhar junto? É nosso. O problema é nosso. Legal. É pertencimento, né? Isso. E aí, quando a gente olha junto para a solução, eu gero engajamento. Porque nós construímos junto o que nós vamos fazer. Não veio uma pessoa e disse, pare de tomar café. Uhum. Entendeu? E a pessoa se sente parte, né? Perfeito. Porque isso também é uma programação nossa de pertencer à sociedade, né? É importante se sentir importante, é importante fazer parte do grupo. E às vezes eu vejo que o feedback vem muito só falado, né? É aquele negócio junto e não. É diferente a perspectiva de o que você acha que está acontecendo, como a gente acha que pode melhorar. Isso, e quando eu ensino isso, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Uhum. Aí veio aquela frase, exatamente porque você não faz isso que você não tem tempo. Porque quando a gente exige, vamos dizer assim, né? Quando é o feedback só falado, você faz isso porque não tá bom isso, aquilo, tudo bem? É uma exigência. A gente não está construindo nada junto. E a exigência, a obrigação, ela tira a autonomia das pessoas. E a autonomia, assim como a aceitação, pertencimento, é uma necessidade humana, inconsciente. Então, quando eu não posso ter escolhas, é do jeito do que a pessoa falou, não gera engajamento, tem custo emocional, a pessoa vai te julgar aqui na cabeça, já cria resistência e as coisas não acontecem naturalmente, vamos dizer assim. Quando você para analisar, se você dá um feedback errado para uma pessoa, aquilo vai gerar uma reação. Aquela reação que fica com a pessoa, ela não para ali naquele momento da sala. Ela leva para a família, ela leva para a equipe. Isso. Aí a pessoa da família que recebe leva para outras pessoas. Então é muito sério. É energia isso? É energia. Você tem a possibilidade de, meu Deus, ocasionar N situações por causa de uma única situação. Perfeito.
que simplesmente por você não analisar, não se colocar no lugar do próximo, por não ter essa relação de analisar o fato, interpretar o fato. Agora, interpretar o fato da melhor forma é um desafio, Jaime. Você tem todo o direito de interpretar o que acontece. O convite aqui é que você não expresse a sua interpretação, que você se pergunte na sua cabeça, eu estou interpretando, é uma interpretação, mas qual é o fato? Isso é fato ou interpretação? Okay. Na hora que acontecer, você já se faz essa pergunta. E você vai interpretar, é automático. Que nem você falou, questão de sobrevivência. Eu preciso saber se é perigoso, se é bom ou ruim para mim. Eu preciso dar... Né? O homem da caverna, quando nem falava ainda, ele já julgava, né? Então ele não saía da caverna, hoje eu vou caçar, hoje estou feliz. Não, ele analisava o ambiente, tem um animal perigoso, não tem, certo? Então ele já julgava, avaliava, uma avaliação. Então é natural, instintivo, vem lá do nosso cérebro luta e fuga. A gente precisa julgar, é instintivo isso, ok? Mas qual que é o convite aqui, né? Quando eu vou para um feedback, estou indo para o feedback falando de uma interpretação minha ou estou focada no fato? Legal. O fato, quando eu vou pro fato, eu já descarrego a minha parte emocional. Porque se eu acho que as pessoas estão matando tempo e isso está baixando a produtividade, eu estou julgando e eu já estou incomodado, nervoso, com raiva talvez. Não dá para dar feedback com emoção. Como é que você vai acreditar que a pessoa que vai receber aquilo também não vai despertar emoção nela, né? Isso. Então seria um caso de dar às vezes, numa situação dessa de emoção, até por inteligência emocional, seria interessante, opa, aconteceu esse fato agora. Eu vou esperar um pouquinho, porque isso aqui me incomodou. Por exemplo, se eu ver 4 pessoas tomando café e eu não estiver lá, eu vou ficar com, no mínimo, inveja e com raiva. Porque eu gosto de cafezinho. Então, assim, se eles estão tomando cafezinho e eu não tô podendo tomar um cafezinho, eu vou ficar com bravo. Então, eu não deveria fazer um feedback nesse momento. Não. Tu me perguntou antes qual é o melhor momento, né? De dar feedback, né? Existe um momento oportuno. Para mim, e pela minha experiência com os líderes que colocam em prática, é o momento mais oportuno, é o mais próximo possível do evento, desde que não tenha emoção envolvida. A minha emoção. E nem a do outro. Então, se o Alan está estressado, eu preciso, né, se é muito urgente, eu preciso me analisar, eu preciso ir logo, mas tem emoção envolvida ainda, mas eu preciso olhar para mim primeiro e acolher o sentimento dele, ok? O que é o mais próximo possível do evento? No máximo, no outro dia. Tudo bem? Ok. Pela minha experiência, o que tem funcionado muito é no início do turno, certo? Quando você vai começar, não deixa outras coisas te abalarem, te trazerem coisas emocionais, vai lá e chama a pessoa para conversar antes de começar o trabalho. Isso certo? no momento corretivo, né? Onde eu preciso corrigir alguma atitude que foi errada, ou né, um fato que aconteceu que foi errado, ou que gerou algum prejuízo. E quando ele é uma coisa mais para construir algo, assim, eu preciso que, talvez, tirar de você, Jaime, uma outra versão para um projeto futuro, para algo que eu preciso realmente que você cresça. Então, é um trabalho que eu vou ter ali, é mais uma construção. Como que seria esse planejamento para esse tipo de feedback? É importante ter o objetivo bem claro, o que você quer, qual que é a sua intenção. Isso é outra pergunta importante quando você vai dar feedback, seja o de oportunidade, seja o feedback de projeto, de desenvolvimento. Com que intenção eu estou indo para dar esse feedback? Né? Então, ter essa intenção bem clara, onde é que eu quero chegar, para que eu possa transmitir isso, né, de uma forma bem clara para a pessoa. E aí não tem um momento certo. Eu gosto muito disso. Daí você precisa sentir, né? Agora eu preciso falar com a Carol. Né? Acho que a Carol merece esse projeto. A Carol é a pessoa preparada. Então você se prepara assim antes, né? E aí o momento você combina com a pessoa. Aqui vem uma coisa importante. A gente convida para dar feedback. Isso é a minha opinião. A gente não diz assim, Alan, preciso dar feedback para você agora. Sem perguntar como é que ele tá, sem saber as prioridades dele, sem saber o que ele está fazendo. Então, às vezes, na liderança acontece isso. A pessoa está querendo dar um feedback e ela simplesmente chama a pessoa. Sim. Uma frase do Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta, que faz muito sentido para mim e para muitos gestores nas empresas, porque nas empresas a gente está para solucionar coisas. Mas a frase dele é a seguinte: conexão antes da solução. Ótimo. Feedback é a solução. Ótimo. Ok, eu quero solucionar algo, mas eu preciso perguntar para o Alan, queria conversar contigo, como é que você está? Sim. Isso. Tais com tempo agora? Conseguimos conversar? Né? Tem alguma prioridade urgente aí ou a gente pode conversar agora? Então, né? É um convite.
Agora, vem cá que eu quero tirar E um até a feedback. forma que você falou assim foi bem convidativa, sabe? Ai, cara, tem um tempinho, você tá bem e tal. Você já quebra aquela ansiedade, porque o teu gestor chegar para conversar contigo e falar, nossa, eu preciso falar com você, parece que tem uma programação no cérebro que faz a pessoa se sentir nervosa, ansiosa, porque ela também não quer, ela já acha que errou, que já fez alguma coisa, aí já começa na cabeça dela fazer um filme, né? Meu Deus do céu, o que será de errado? E quando a gente tem essa comunicação com conexão, isso começa a ficar um pouco mais ameno também para essa pessoa, E né? aí sim, esse é o normal acontecer, né? Eu tenho medo de conversar com o meu gestor, mas é porque não tem conexão. Sim. O papel do gestor, do líder, de qualquer pessoa, é construir essa conexão com as pessoas que convivem com você. Aí quando eu te chamo para conversar, a pessoa está pronta para ti, porque ela sabe que das outras experiências que ela teve de conversa, ela aprendeu, ela se Sim. desenvolveu. Foi um momento agradável, Ela né? não foi julgada, Aham. entendeu? Então, assim, vamos para nossa infância. Quais que eram os melhores professores? Aham. Aqueles que te criticavam, te julgavam? Ou aqueles que você via, pô, esse cara, essa professora é o cara Me inspirou, que me inspirou, me ajudou. entendeu? Eu Aham. me conectei com a professora. E não adianta ficar no julgamento. Quero trazer uma experiência de universidade aqui. Quando eu estudei administração, né? E na administração eu fiz muito contato com a psicologia organizacional. Daí eu achei meu caminho, Top. né? Que é o que eu faço hoje, né? E aí eu estudei só psicologia, pessoas, comunicação. E aí, não sei que semestre que foi, nós íamos ter matemática financeira. E o pessoal do semestre à frente de nós disse que o professor é um dinossauro, é um grosso, reprova todo mundo, um velhinho, Aham. né? Ok, isso era a percepção deles, né? Naquela época eu nem fazia o que eu faço hoje, estava Sim. estudando ainda, né? E aí a nossa turma era de manhã. Naquela época eu já tinha um comércio, então eu preparei a equipe para que eles pudessem cuidar da loja de manhã, para que eu pudesse estudar de manhã, que eu sempre estudei de manhã e eu sempre sou mais produtivo de manhã. Legal. E aí, quando o professor entrou na sala, aquela cara séria e não sei o quê, e aí a gente tava uma turma pequena, não era muito grande de manhã. E aí a gente tinha combinado já, vamos tentar entender esse professor, se ele é mesmo isso, o compreender, lembra o compreender? Aham. Se ele é mesmo isso tudo que eles falam. A gente percebeu que esse professor valorizava muito quem estudava, entendeu? Né? Então a gente começou a entender ele, era um senhor de idade, acho que já tinha 60, 70 e poucos anos, Uhum. né? E a gente falou assim, ele deve ter muita experiência no que ele faz. Vou resumir a história. Por não julgar ele, não ficar preso ao julgamento dos outros, ele foi nosso padrinho de turma na formatura. Olha, Que interessante. Ele já tinha sido de alguém? Não. provavelmente Olha que só. não. Porque as pessoas estavam presas no julgamento. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa. Eu gosto de usar a frase da Brené Brown. Vou citar ela de novo, né? Bem simples. Em qualquer lugar do mundo, pessoas, pessoas, pessoas são pessoas, pessoas, pessoas. Tira o papel de professor, ou então aqueles rótulos que colocam, né? Dinossauro, grosso, não sei o quê. Sisudo. E enxerga uma pessoa. Sim. E aí você acessa ela. Nós trouxemos bolo quando ele fez 40 anos de casado, na sala. Tudo muito autêntico. Nossa, e como Tudo será bem? que foi pra ele, né? Pois Pô, é. nossa, inédito. Inédito, Isso, assim. que ninguém convidava ele para ser padrinho. É. E aí, né, porque ficavam presos no julgamento. Esse é o problema do julgamento no feedback. Eu preciso enxergar uma pessoa. Quando eu sou líder ou quando eu sou liderado, as pessoas falam muito que tem dificuldade de dar feedback para o gestor. É muito difícil alguém dar. Eu ouço muito assim, ó, meu líder é autoritário. Ele não é autoritário, ele está autoritário em determinados momentos. Ele recebe estímulos que fazem disparar o autoritarismo dele, mas isso não define ele. Né? Então, sim, porque o comportamento é um estado, não define a pessoa, porque se eu defino a pessoa como autoritária, ela não tem chance de mudar. Sim. Então, de baixo para cima é muito difícil. Eu convido eles a olhar uma pessoa. Então, quando eu trago aqueles ensinamentos, tudo que a gente trabalha, a comunicação que gera conexão, comunicação não violenta, o feedback, eu convido eles assim, ó, não enxerga um líder, tira esse rótulo, enxerga uma pessoa. Tudo bem? E por trás desse comportamento dele tem uma história, tem necessidades humanas, ele precisa ser ouvido que nem você, ele precisa ser compreendido que nem você. Quando você chega com esse olhar, eu estou conversando com uma pessoa, não com o meu gestor. E a mesma coisa de baixo para cima. Né? Sim. Eu convido os líderes a não olharem o seu liderado, o seu colaborador,
Tem uma pessoa ali, tem uma história que precisa ser acolhida, ouvida, respeitada, tem que se sentir pertencente, muda totalmente a comunicação. Mas você acha também, Jaime, dentro da sua experiência, que muito desses erros de feedback que ocorrem, será que não é porque também os gestores recebem o feedback errado e eles acabam repassando isso? Esse é o modelo que eles aprenderam. Aham. Exatamente. Porque é a vivência dele. É a vivência É a dele, vivência por dele. isso não se julga ele. Eu não posso julgar uma pessoa autoritária. Sim. Ela precisa de ajuda, não do seu julgamento. Uhum. E nem do seu afastamento. Entendeu? Se você tem essa compreensão que a gente está tendo aqui, por exemplo, você pode fazer a sua parte. Vai funcionar, não vai funcionar? Vai lá, experimenta. Faça com autenticidade, faça com seu coração, faça com essa intenção positiva, porque se eu for dar um feedback para uma pessoa autoritária, eu já estou cheia de bloqueios, Uhum. Sim. certo? Já nem Agora, quero fazer, né? já nem quer fazer, né? Agora, se eu vou lá para ouvir, compreender, certo? E olha que legal. O Marshall Rosenberg ele nos ensina a conversar com as pessoas num feedback, por exemplo. Ele não fala de feedback, ele fala de comunicação, né? Mas o feedback está dentro da comunicação. Você vai falar mais de você do que do outro. Tudo bem? Você vai trazer o fato. O fato não tem julgamento, ok? A chance da pessoa receber é muito maior. Você vai falar de como você se sente e o que é importante para você. Você não vai falar dele. Uhum. Você está falando do fato. Fato é fato. Contra fato não há argumentos. Ok? E eu vou falar como eu me senti em relação a isso que ele fez, mas não falando que é porque ele fez, certo? E o que é importante para mim? E como é que a gente pode juntos resolver isso? A posição de vulnerabilidade muda ali, né? Isso, perfeito. Muda, porque o cara se coloca nessa posição e fala, olha, pode não ser verdade, mas me pareceu o quê e eu me senti assim. O que você acha? Isso, eu queria te ouvir. Uhum. Como é que chega isso? Até uma pergunta legal. Como é que chega isso para ti? Faz sentido para ti? Entendeu? Eu tô querendo compreender também o ponto de vista dele e não tô julgando ele. Legal. É assim, os que têm coragem de fazer isso, e é preciso de coragem, né? E coragem tem a ver com agir com o coração, que eu aprendi. É isso, agir com o coração. Agir. Coração. Aham. Coragem. Você tá brincando? Ó, você pegou assim? Aí, ó. Coragem e coração. Coração. Coragem. Nossa, e ainda agir vem... com o coração. E agir vem ação. Coração. Isso. Nossa, a gente tá muito iluminado hoje. Meu Deus. Carol pegou que rapidinho. Incrível. E uma das coisas que eu queria até destacar, você estava fazendo ali a síntese do professor, falando sobre o professor e tudo mais, né? Quando a gente tem conexão com pessoas que desenvolvem a gente, que passaram ensinamentos que foram importantes pra gente, essas pessoas, elas saem, elas mudam de vida, elas saem da tua vida, mas você nunca esquece elas. É engraçado que, assim, porque tu falou de professora, eu lembrei da minha professora da quarta série, aí depois eu lembrei de outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Pessoas que ensinaram e que passaram esses momentos, tipo de, olha, esse momento aqui, tu precisa mudar, né? Então, assim, eu lembrei disso, e eu queria perguntar pra você, o quanto que você acha que a mudança vem depois disso? Você na tua experiência, assim, trabalhando com isso, o quanto que demora para uma mudança acontecer depois de um feedback? Sim. Legal, show de bola. Essa pergunta é ótima, Carol, né? Porque eu escuto dos líderes assim, né? Eu falei, conversei desse jeito e não sei o quê, durou uma semana. E aí eu pergunto, né? E tu acredita que o comportamento muda em uma semana? Que interessante. Não muda em uma semana. Vou dar um exemplo aqui, ó. Existem hoje, é bem comum, eu tenho percebido nas empresas, o atraso. Outra geração, tudo bem? Então as pessoas chegam... Atraso, na verdade, é julgamento, né? Uhum. O horário que a pessoa chega é o fato, só para as pessoas entenderem também o que é fato. Boa. Né? Porque se eu dou um feedback assim, ó, preciso conversar contigo e você tá chegando atrasado. É um julgamento leve e as pessoas pensam que atraso é fato, né? Então, só para quem tá nos ouvindo entender e vendo, né? Fato é o horário que a pessoa tá chegando. Então, por exemplo, como é que pode ser um feedback no fato, no horário, né? O horário da pessoa é 7h30 de início, então essa semana ela chegou 3 vezes atrasada. Então eu julguei, ela tá 3 vezes atrasada e tá tudo certo você pensar. Agora, como é que eu vou me direcionar a ela? Como é que eu vou conversar com ela? João, vou citar aqui João como personagem, né? João, queria conversar contigo que na segunda-feira, né, o seu horário é 7h30, você chegou 7h40 e ontem você chegou 7h50. Queria entender se está acontecendo alguma coisa. Ó, eu tô na compreensão, feedback da compreensão, não tô julgando ele.
Ele sabe que ele chegou 7h40 e chegou 7h50. Eu não estou julgando ele. Queria conversar contigo. Está acontecendo alguma coisa? Só isso, quando o gestor começa a fazer isso, ele começa a entender muitas coisas. As pessoas começam a trazer dificuldade, por exemplo, de trabalhar no primeiro turno, o horário. Aí uma mudança de horário já resolve o problema. Entendeu? Alguma situação em casa particular, às Isso vezes. aconteceu esses dias. Um gestor foi, perguntou. Daí tinha uma pessoa doente em casa que ele não sabia. Então o colaborador dele precisava ficar cuidando dessa pessoa até a cunhada chegar. A cunhada estava em outro turno, chegava, e quando ela chegava mais tarde, ele se atrasava. O gestor, sabendo disso, só soube disso porque foi nesse feedback de compreensão, porque antes eles diziam, tu não pode chegar atrasado, tu não pode chegar atrasado, não pode chegar atrasado, fica só no julgamento, ok? Ele foi ouvir, aí o rapaz falou dessa situação, e aí eles fizeram um combinado, né, que é claro que é importante ele chegar no horário, para ele dar uma olhada nisso, porém, ele combinou com ele se ficava ok para ele conversar com a equipe, porque a equipe fica falando, né? Sim, sim. Para a equipe também saber dessa situação, para que a equipe não julgasse ele do horário que ele estava chegando. Aí você entra na compreensão, além do feedback da equipe Da também. equipe também, E certo? comunicação em um todo, na verdade. Num todo, porque você tá comunicando que você tá ali pra ouvir, e em outro momento, talvez, quando acontecer uma situação dessa, talvez ele não precise, talvez, chegar até ele. Olha, estou passando por essa situação novamente, onde uma pessoa da minha casa está com um problema de saúde, e eu vou precisar, talvez, fazer aquele combinado que a gente fez lá no passado. Tudo bem pra você? Porque Sim. ele já se colocou numa posição de compreensão também, né? Exato. E é muito mais fácil, eu acho que na verdade, assim, se a gente for avaliar, o feedback, ele cria uma comunicação positiva numa equipe, na verdade, né? Ele muda toda uma relação em equipe. E tem outra, às vezes esse cara, o gestor não sabia desse problema porque ele não se conectou. Sim. Por que a pessoa ia sentir vontade de falar? Perfeito. Quando tem conexão, as pessoas sabem o que está acontecendo. Esse é o poder da conexão. Sim. Eu percebo mais como as pessoas estão se sentindo, eu dou valor ao que as pessoas estão sentindo, né? Eu sei o que está se passando, e compreender, é importante aqui falar, né, Carol e Alan, compreender não é aceitar. Tudo bem? Aceitar o atraso. Não, eu vou compreender por que esse atraso está acontecendo e como a gente pode juntos olhar para isso de uma maneira saudável, ok? E aí quando eles fizeram um acordo de falar com a equipe, preciso pedir a permissão dele, porque é algo pessoal isso, certo? Tudo bem? Aí, tu me permite, vamos lá conversar com a equipe só para eles saberem o que está acontecendo? Mas lembra, dá uma olhadinha, conversa com a tua cunhada, vê como é que tu pode resolver isso, né? Então, por um tempo aqui, tá tudo certo. Agora eu sei o que tá acontecendo. É um combinado, né? É um combinado. Fica tudo mais fácil, né? Então, esse negócio do atraso, você falou antes, né, Alan, o pertencimento, o ser valorizado, reconhecido, né? O atraso, ele é de perfil de personalidade também, né? Tem famílias que não dão muito importância pro horário. Não tem um horário estruturado de café, de janta, de almoço, é mais livre. Nós estamos olhando aqui se isso é certo ou errado. Sim. Existem famílias que são assim, diferentes, certo? Qual que é melhor ou não, você pode ter uma opinião. Mas vamos lá, eles não têm uma cobrança de horário. Então, quando essa pessoa vai para uma empresa que tem cobrança de horário, ela tem dificuldades. Tudo bem? Ok, ela precisa chegar no horário porque ela assumiu um acordo, um contrato com a empresa de horário. Mas a pessoa está tendo dificuldade. Então não adianta eu criticar o atraso, não vai desenvolver. Teve uma empresa, uma gestora que falou assim, Jaime, eu tenho um colaborador com problema e é muito sério porque ele é o início do processo. E se ele chega 10 minutos depois, tudo atrasa 10 minutos. A cadeia toda atrasa. A cadeia toda atrasa. E aí ele chegou 3 semanas no horário. E agora, essa semana, ele atrasou de novo. Aí eu perguntei para ela, você deu feedback para ele quando ele chegou no horário? Aí ela assim, era só que me faltava. Eu tenho que dar feedback por uma coisa que é obrigação dele. Aí eu convidei ela assim, né? Vê se faz sentido para ti. Ele só ganhou a sua atenção quando ele chegou atrasado. Quando ele chegou no horário às 3 semanas, você chegou a dar um feedback para ele? Não. Então, inconscientemente, todos nós precisamos de atenção. Desde pequenininho. Uma criança, quando perde a atenção dos pais, o que ela começa a fazer? Birra, bagunça, não sei o quê. Isso é instintivo, que nem o julgamento. A gente precisa... Somos mamíferos. Grupo. Não vivemos sozinhos. Eu preciso ser visto. Preciso ser valorizado. Preciso de atenção. Qualquer tipo de atenção. Ok? E aí, eu perguntei para ela assim, convidei assim, ó. Quando ele chegar no horário, uma semana, vai lá e fala para ele assim, ó. João, parabéns. Tu não sabe como eu tô feliz. Tu sabe o quanto é importante pro processo, né? Porque quando tu chega no horário, o processo flui no horário certinho.
Continua assim semana que vem? Posso contar contigo? 10 segundos para falar isso para ele e ele ser valorizado, percebido, ganhou atenção. Entendeu? Ele ficou 3 semanas, a gestora não falou com ele nada, não deu atenção para ele. Inconscientemente, ele vai chamar atenção faltando, chegando atrasado. E sem ele saber. Sem ele saber, é inconsciente. É uma proteção dele. Isso. Agora, aquele ponto que você falou de quanto tempo leva a mudança, é uma pergunta um pouco mais delicada, porque a gente espera que a pessoa só mude, mas a mudança tem que vir do todo. Dos dois, o gestor contribui, ele precisa dar estímulo, reconhecimento, atenção durante o processo, apoio. Então, às feedback. vezes, sim, e às vezes se o seu funcionário, então, desse ponto de vista, você está abrindo minha cabeça, Jaime, desse ponto de vista, às vezes o cara demora para mudar, será que você mudou? Porque a mudança ali é contínua. Nesse caso da gestora ali, se ela tem um tipo de posicionamento diferente ali, reconhecendo que ele chega no horário certinho, que era algo que era difícil para ele, agora ele consegue fazer, e ele se sente bem, ele vai querer cada vez mais fazer, né? Ele quer, todos nós queremos nos sentir bem onde nós estamos, no trabalho principalmente, né? Sim. Então, quando eu tenho a comunicação não violenta chama de necessidades humanas atendidas, e atenção é uma necessidade humana, aceitação, pertencimento, ser valorizado, né, o reconhecimento, são necessidades humanas. Quando eu tenho isso no ambiente, eu vou dar o meu melhor. Ô Jaime, e por que isso é tão difícil de se trabalhar nas empresas, no ambiente corporativo? Porque as pessoas ficam no julgamento. Elas não olham além do comportamento, que tem algo que a gente precisa cuidar, que são as necessidades humanas. A causa dos comportamentos que a gente não quer são necessidades humanas não atendidas. Se eu não me sinto protegido, não tenho proteção, me sinto inseguro, não tenho segurança, eu não ganho atenção. O feedback Por que eu chamo feedback de uma ferramenta potente? Porque ela alimenta necessidades humanas universais. Quando eu chamo uma pessoa para conversar, eu já estou dando atenção. Eu estou ouvindo. Ser ouvido é uma necessidade humana. Eu estou reconhecendo. E reconhecimento na psicologia é ser visto, ser percebido, ser notado. A pior coisa para um ser humano, segundo Eric Berne, que é de uma linha psicológica chamada análise transacional, ele fala que a pior coisa para o ser humano é ser ignorado. Nem que eu ganhe uma atenção negativa, um feedback negativo, mas pelo menos eu fui visto. Porque ser ignorado é ser excluído. Que interessante. Entendeu? Então, assim, a causa do comportamento é a necessidade humana. Então, a frase do Machado, tá? Por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. E aí, quando o gestor vai dar um feedback para compreender as necessidades humanas, que a gente falou de compreensão lá no início, aí eu estou indo na causa do comportamento. O comportamento é sintoma. Nossa Senhora, eu nunca ouvi essa profundidade sobre um tema que é muito falado nas empresas, mas é superficial. Eu cheguei a essa conclusão. Se ensina ferramentas de feedback, não é ferramenta. Meu Deus! Ferramenta é para robô. Aí me veio outro insight, Jaime, você está despertando vários insights aqui, que assim, a gente perguntou lá no início qual era o momento certo de dar feedback. É a mesma coisa, então, que eu perguntar qual é o momento certo de se conectar com as pessoas. Não faz sentido. Não. Eu tenho que me conectar a todo momento. O feedback não precisa estar no calendário. Ele tem que ocorrer quando ele precisar ocorrer. E é aquela coisa, né? Às vezes a gente eu trabalhei muito em área de vendas, né? Então, assim, não é chamar o colaborador, ele tem essa mania de achar que o feedback é só quando eu tô sentado numa mesa olhando pro meu gerente, né? Às vezes é realmente isso. Nossa, isso que você fez total diferença. Essa forma que você fez tá certo. E essa comunicação vai acontecendo durante o dia. Às vezes você tá recebendo feedbacks ali, tipo, é claro, não é uma burocracia, não é um momento, mas você tá recebendo feedback sobre aquilo. Exato. E naquele momento você já tá evoluindo, ou você tá reconhecendo, ou tá se conectando também. Exato. Quando tem conexão, acontece muito mais. E agora vem uma coisa importante, né? Se usa muito feedback, a gente falou antes, né? Quando tá alguma coisa errada, que precisa mudar, precisa melhorar. E tem o feedback ali que a gente precisa achar essa harmonia de ter o feedback de reconhecimento positivo e o feedback de melhoria. Sim, né? Precisa ter essa harmonia. E às vezes eu posso falar para você, né, Alan? Você é um ótimo profissional. E aí você vai receber bem isso. Mas por que você... Do que eu tô falando? Dá para aumentar a potência desse feedback.
Porque eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz, você é um ótimo profissional. Parabéns. Aquela necessidade humana Isso. sendo Quem não atendida quer aqui. ouvir isso, né? Mas o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, ele convida a falar diferente. Por quê? Por quê? Você é um ótimo profissional e como você se sente em relação a isso? Alan, vou inventar um feedback aqui, né? Alan, quando você me convidou para dar o feedback e agora eu estou vendo aqui que você faz perguntas que me estimulam a trazer, a ajudar as pessoas, eu fico muito feliz. Então, parabéns pelo teu trabalho, porque essas perguntas que você está fazendo, você e a Carol aqui, estão me deixando muito feliz porque me estimula a querer ajudar cada vez mais as pessoas. É então, específico, por isso tu é um né? ótimo profissional. É específico. E aí eu tenho a impressão que você está fazendo um direcionamento personalizado para mim. Então você me notou e realmente isso despertou em você esse sentimento. É por isso que você está falando. Isso. Sai do aquele feedback generalista. Olha, Jaime, você é um profissional fantástico. Parabéns. E você sabe do que eu estou falando Sim. e eu estou reforçando para que você continue com esse comportamento. Até mesmo porque, né, normalmente quem não tiver com uma saúde emocional muito boa, eu sou uma pessoa que julga, né? Aí eu já julgo, tipo, eu julgo que as pessoas tomando cafezinho lá é ruim. Daí, tipo, eles são malandros. Daí eu já começo assim, tipo, você não é malandro, ou você é malandro, tipo assim, dentro das coisas que eu acredito, né? Julgando e ainda transferindo o julgamento pra todo mundo, né? Com o universal. Isso é perigoso, né? É perigoso, né? Tem que cuidar o que a gente fala, né? Porque a gente tem influência, né? Porque aí você acha que só você tá certo. Sim. Isso. É um convite, né, de um filósofo, teólogo chamado Rumi. Ele faz um convite, né? Precisamos nos deslocar para um lugar além do certo e errado. Não, ele não está dizendo que o certo e errado não existe. Por exemplo, numa empresa tem regras. Esse é o certo, ok? Quando nós temos padrão, temos regras, esse é o certo. E se eu fizer ao contrário, eu estou errado, ok? Então nós temos um fato, que é a regra. Tudo bem? Agora, o que é se deslocar além do certo e errado? Sair da sua verdade, do seu certo e errado, tirar o julgamento e aí tentar compreender o ponto de vista do outro também, né? Então, quando aquele gestor que eu dei o exemplo antes, quando o colaborador dele falou assim, não fala comigo hoje que eu não estou com vontade de trabalhar, se deslocar além do certo e errado, não é pensar que isso está errado. Você pode pensar, não, está errado, ele não pode falar isso, mas ele já falou. E aí você pergunta para ele, tá tudo bem com você? Como é que eu posso ajudar? Isso é se deslocar além do certo e errado. Eu saio daquilo que eu acho certo ou errado, mesmo sabendo que ele não deveria falar isso, mas ele já falou. Sim. Então se desloca desse lugar e vai para um lugar de compreensão e tenta entender de onde veio isso. É descascar cebola, né? É camada por camada. Você falou um ponto ali que agora abriu minha cabeça, que é o seguinte: a pergunta que eu posso me fazer sempre que ocorrer uma situação que eu não gosto, por exemplo, com o meu time, é perguntar por trás, qual necessidade está por trás dessa atitude? Eu já mudo a perspectiva em vez de julgar. Né? Porque tem uma necessidade ali. Tem, né? Por trás de todo o comportamento. Teve uma gestora que na empresa tinha uma alemoa, né? Alemão tem uma fama de ser curto e grosso. Sim. Tudo bem? Eu também sou de origem alemã, né? Eu mesmo apelidei o Jaime há uns anos atrás, a minha personalidade de curto e grosso. Então, o que eu faço hoje é porque eu consegui me desenvolver e melhorar a minha comunicação e hoje eu passo isso para as pessoas porque isso fez bem para mim, né? Então o Jaime também já se apelidou de curto e grosso. Então eles chamavam essa alemoa de alemoa braba. Né? Eles chamavam de alemoa, é alemã, né? O nome certo, né? Mas o nome dela, assim, ela não sabia, né? Mas as pessoas falavam, essa é a alemoa braba. E aí a gestora, ela gosta de desafios, a equipe foi dividida, ela tinha uma equipe muito grande, a equipe foi dividida e ela disse, eu quero a Alemoa Braba na minha equipe, porque eu sei que ela me ajuda a me desenvolver. Olha o olhar dela, né? Porque o Mário Sérgio Cortella, ele fala que agradeça as pessoas difíceis, complicadas na sua vida, porque lá está uma oportunidade de você se desenvolver. Sim. Então, o que a gente está aprendendo aqui, por exemplo, eu posso aplicar com pessoas difíceis, aí eu vou me desenvolver. Então, olha só, essa gestora, ela, depois de aprender algumas coisas, a gente trabalhou empatia, e aí isso cabe ao feedback também, né? A gente conseguir ter empatia durante o feedback, porque na empatia eu vou ouvir, não vou julgar, vou compreender. Ela chamou a liderada dela, a Lemoa Braba, e perguntou para ela, queria conversar contigo, eu tô aqui para te ajudar. Eu queria saber o que é importante para ti aqui, para você se sentir bem aqui na empresa. Como é que eu posso te ajudar? Que diferente. Que diferente. Eu acho que até a Lemoa Braba já mudou a percepção dela. Opa!
Eu acho que ela já ficou diferente. Com certeza ela veio com julgamentos, já o que ela quer, não sei o que, lá vem coisa de novo e não sei o que, a lemoa, né? Provavelmente, a gente não sabe, né? Mas quando ela fez essa pergunta, quebrou as pernas no sentido positivo. Não esperava isso. E aí ela deixou ela falar. Não julgou, ela reclamou, ela julgou, a lemoa braba, né? Começou a desabafar. E ela ficou só ouvindo a líder. Só ouvindo, tentando entender as necessidades e como ela podia ajudar. Porque a causa do comportamento dela são necessidades não atendidas. Então, quando eu pergunto o que é importante para você se sentir bem aqui na empresa, vai vir necessidades. Muda a configuração, né? Muda. Em vez de ela ouvir, já tá com alguma frase pronta para julgar e atacar, ela não, ela tá falando, ela tá pensando, ela falou isso, como é que será que eu posso ajudar? Ela falou isso, como é que... Muda toda, é como se mudasse o ecossistema de ação, né? Isso, a energia. A energia é outra. E aí, ela disse que mudou da água pro vinho o relacionamento das duas. Olha só. Eu acho que é uma percepção importante, que eu acho que a gente... É difícil a gente ver isso no mundo corporativo, mas o quanto, tipo, eu preciso desse trabalho e o quanto eu preciso daquele colaborador também. Porque às vezes o que eu vejo, tipo, eu não vou gastar esse tempo porque o meu tempo é precioso, né? Tipo, eu não tenho tempo pra isso. Eu acho que às vezes as pessoas se colocam muito nesse lugar de não preciso fazer isso, não quero fazer isso, ou aquilo não é importante, né? E a gente tá falando de pessoas e o que a gente tem de experiência é que, tipo, as pessoas sempre vêm em primeiro lugar. Porque delas vêm os processos, né? E os resultados também. Exatamente. E assim, às vezes o gerente, o gestor, no caso, ele tá sempre preocupado em, se não der certo eu troco. E o quanto que tu perde dentro desse processo, né? O quanto que tu deixa de desenvolver ou botar uma pessoa num lugar maior, onde te coloca num lugar muito mais confortável, que é aquilo que você falou. Por que você não tem tempo? Não será que você não tem tempo porque você tá treinando demais? Isso. Naquele primeiro processo que aquela pessoa já fazia, que você podia ter desenvolvido ela pro nível 2 e ela tá te ajudando no nível 1 e no nível 2. Porque fica cômodo, né? Exatamente. Então, assim, até tomei um espaço grande aqui da fala, mas assim, é isso, sabe? É o olhar pro próximo como uma pessoa que, tipo assim, tá te desenvolvendo, tá te ajudando a construir algo ainda maior. Perfeito. E eu acho que esse ponto do feedback, quando alguém entende isso, o trabalho dela vai assim, rápido. Flui. Flui. Porque ele sabe exatamente o ponto que ele colocou aquela pessoa pra fazer. Por exemplo, se o Alan não pudesse fazer o podcast hoje, eu poderia estar subindo o podcast, ele teria que cancelar. Sabe? Tipo, não, eu me sinto confortável pra isso. Então, assim, mas se ele estivesse aqui treinando uma pessoa pra fazer o podcast novamente, então, assim, será que seria interessante? Então, acho que se colocar nesse lugar, né, de tipo, as pessoas são importantes. Exato. São pessoas, têm histórias, Sim. têm necessidades, têm sentimentos. E eu quero trazer um exemplo bem legal que foi bem recente. Nem era gestora. Eu também trabalho com pessoas que são líderes potenciais. Eles não têm um cargo ainda, mas eles podem assumir. Eles são peças-chave que os gestores escolhem, né? Que eles identificam que já tem um espírito de liderança. Isso, ali. né? E eles precisam ser preparados. Isso é legal, empresas que fazem isso, né? A Van é uma delas. Sim, sim. Porque lá no CDH... Chama de referência. No CDH eu trabalhei 3 anos lá, com desenvolvimento de liderança no CDH, e lá tinha um grupo de líderes potenciais também, que são os mesas que se chamam lá, são os as pessoas que ajudam os líderes, Legal. né? E aí, nesse grupo, não da Van, de outra empresa, a menina falou assim, Jaime, eu tinha uma menina nova, ela estava nova, nem 3 meses, e ela era, na minha avaliação, muito devagar. E na minha área, era na qualidade, a gente precisa de agilidade. E olha só, eu pensei assim, olhei além do comportamento, né? Porque já tem esse conhecimento, né? Olhei além do comportamento e tentei identificar o talento dela. E eles estão precisando de pessoas, eles vão adotar tempos e métodos. E precisa de paciência, tempo, não precisa ser rápido, eu preciso observar. E aí, até me arrepia, né? Porque ela enxergou uma oportunidade, saiu do lerdo, da pessoa lerda devagar, e olhou além, né? Se deslocar além do certo e errado, né? Porque ela é rápida. Sim. O certo dela é ser rápido. Ela olhou além do certo e errado, viu uma menina que tem um talento para tempos e métodos. E ali ela brilha. Ali ela brilha. Perfeito. Entendeu? Agora, quando eu fico preso no meu julgamento de certo e errado, meu feedback é o tempo todo, tu tem que ser mais rápida, tem que ser mais rápida, tem que ser mais rápida, não muda nada. E quantos profissionais... Esse é o tipo de coisa que fica assim, E mexe muito comigo. E quantos profissionais que eles são vistos como maus profissionais por simplesmente estarem no lugar errado, e o gestor não identifica isso e não tem o intuito de fazer aquele cara brilhar, né?
É incrível isso. É aquela historinha que se ouve muito da água, né? A mesma água no mercado, 50 centavos, no aeroporto, R$8, né? O mesmo produto, mas em visões de valores diferentes. E isso não é só feedback, Jaime. Não. Você está trazendo para nós uma perspectiva que, assim, o feedback em si, ele é muito mais profundo do que isso que a gente ouve, porque ele trata de pessoas. Aí, quando a gente olha de pessoas, a gente começa a entrar em conexão, em empatias, realidades, julgamentos, pré-julgamentos, e aí você começa a descer. Aí você começa a ver por que isso dá resultado nas empresas e por que o seu trabalho dá tanto resultado nas empresas. Porque os resultados vêm através de pessoas. Isso. E os gestores, eles esquecem isso. Se é uma cobrança de meta, de faturamento, de não sei o quê, e esquecem que são as pessoas que fazem isso aconteça. Na verdade, o efeito colateral de um bom faturamento é você cuidar bem das pessoas. Você tem como efeito o bom faturamento, às vezes, ou a meta, o negócio é mais atrás. O resultado é consequência de um cuidado das pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem, elas estarem num lugar que elas estão aprendendo, se desenvolvendo, sendo compreendidas, ouvidas. Ouvidas! Meu, as empresas perdem para elas mesmas. Isso, perfeito. Falou em meta, resultado, né? As pessoas são muito focadas no resultado. O resultado é consequência. Onde é que eu preciso focar? Sim. No comportamento, nas pessoas, nas ações que vão fazer eu chegar no resultado. Ah, não, cobra meta, cobra meta, cobra meta, cobra meta. Não estou dizendo nada contra a meta. É necessário ter meta. Sim, sim. É um norte. alvo, né? É um alvo, um norte, né? Para mim chegar. Mas quem é que traz o resultado são pessoas. Então eu preciso cuidar aqui das pessoas. E aquilo lá é só uma referência. E aí, quando eu coloco uma meta, a gente tem que cuidar, a gente põe um teto, né? Ah, chegou lá? Tá bom. Tá bom, né? E se chegar mais, né? Agora foca nas pessoas, desenvolve as pessoas, usa o feedback do que a gente tá falando aqui para ver onde é que você vai chegar. O resultado vai ser uma consequência natural de acontecer, porque as pessoas querem estar lá. Eu tô aprendendo o tempo todo, entendeu? Eu ouço muito uma frase que é assim, ó. Ah, não tá batendo a meta. Falta de cobrança. Cobra. Aí o cara vai, cobra, e o resultado não muda. Ah, é falta de cobrança. Meu amigo, que ação que a cobrança ela tem quando a gente analisa o todo, né? A cobrança ela tem que existir, mas ela tem que ser uma ferramenta junto com outras partes da gestão, né? Você falou um ponto que está na minha cabeça que eu queria te perguntar. Vamos para o momento vulnerabilidade. Oh, legal. Você falou que você era conhecido, Jaime, como o alemão curto e grosso. Curto e grosso. Né? Isso me chama a atenção, porque conversando contigo aqui, a gente vê como você é uma pessoa empática, que se conecta. Dá para ver no teu olho realmente que você se preocupa com as pessoas. É bem diferente de um estereótipo de curto e grosso, né? Como foi para você esse processo de mudança? Qual foi a tua dor? E como que você decidiu? Falou, não, cara, eu preciso mudar. Legal, eu adoro essa pergunta. Devia fazer essa pergunta também? Aquilo tá que eu falei, não, eu preciso saber. Eu também tava querendo saber, eu tava assim, como é que eu vou formular essa pergunta? A gente tá falando de mudança e assim, ó, de um alemão curto e grosso, que você mesmo se auto-intitulou para essa pessoa tão simpática e empática, é uma mudança muito forte. Obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisinha. Eu queria que você trouxesse também se você conseguiu mais resultados depois da sua mudança. Boa. Ótimo. Vamos lá, então. Uma coisa que eu aprendi, né? Quando eu me aceito, eu posso mudar. Então, o alemão grosso, que é o nome que eu coloquei para eu ter um personagem para eu prestar atenção, ele tá aqui dentro ainda. Ele faz parte da minha personalidade. Só que ele não tá mais... Eu não tô alimentando ele, certo? Que visão madura. Aquela história dos leões, né? Tudo bem? Qual que tu tá alimentando? O leão bondoso ou o leão maldoso, né? Vamos dizer assim. Porque a nossa personalidade, ela não muda. O que muda é o nosso comportamento. Eu tenho uma essência. Eu aprendi assim, então é muito forte isso, ok? Não vou dizer que não mudamos a nossa personalidade. Eu aprendi que coisas traumáticas podem alterar a personalidade, né? E também tem estudos novos da neurociência que a gente consegue aumentar a nossa massa cerebral e não sei o quê, então a gente tá quebrando alguns paradigmas. Mas, quando eu aprendi, a gente não muda a nossa personalidade, a não ser que seja traumática. Então, o alemão tá aqui dentro ainda. Eu só preciso cuidar dele, né? Eu preciso ficar atento. Eu mudei o meu comportamento.
A partir do meu processo de desenvolvimento, e eu acredito muito no autoconhecimento, e isso não acaba nunca, eu amo aprender, eu adoro ser aprendiz, eu aprendo com todos. Eu estou aprendendo aqui hoje, né? Todo lugar eu me coloco como aprendiz, mas o alemão não fazia isso, né? O alemão estava certo, né? Sempre certo. O alemão era o certo. E eu entendi de onde vem, eu entendi que eu preciso me aceitar. Enquanto eu não me aceitava como uma pessoa crítica, vamos dizer assim, grossa, eu não conseguia mudar. Porque eu tentava ser o que eu não era. Agora, quando eu aceito que eu tenho isso na minha personalidade, aí eu tenho caminhos diferentes que eu posso seguir e deixar ele dormindo, aí eu posso ter ações diferentes. Esse alemão grosso foi nesse meu processo de desenvolvimento que eu percebi. Numa atividade, numa das formações que a gente fez, eu me percebi muito esse alemão. Eu estava defendendo uma ideia que eu podia fazer diferente. Eu não precisava defender daquele jeito. Foi muito forte. Foi uma formação fantástica que eu fiz e que foi 2 anos aí de imersão, assim, que foi fantástica, assim. E aí, lá eu percebi o meu alemão grosso. A comunicação, desde a infância, eu era tímido. Eu não fazia pergunta, eu gaguejava, né? Eu ficava vermelho, né? Então, acontecia muita coisa, assim, e eu, assim, não, eu preciso mudar. E quando eu entrei na graduação, eu fui experimentar, né? Eu preciso desenvolver a minha comunicação. Gaguejava nos primeiros trabalhos, mas eu não queria apresentar trabalho, não queria enfrentar as pessoas, o público. E aí eu fui, né? Vou lá, vou gaguejar, vou ficar vermelho e vou ser eu mesmo. E aí, resumindo a história da graduação, eu fiz parte da comissão de formatura porque eu queria ser um dos oradores na formatura. O tímido. Lá no Carlos Gomes, né? Lá no Carlos Gomes falando uma das mensagens, né? Que você fala, tem um orador para pais, professores e amigos, né? E eu dei a mensagem para os amigos. Então, eu me experimentei durante a minha graduação, a coragem, né? Agir com o coração, botar em ação aquilo que eu precisava desenvolver. E aí eu fui perdendo essa timidez, certo? Fui desenvolvendo um novo jeito de me comunicar, que o alemão grosso, né? Que eu botei o nome, a comunicação era muito grossa, né? Eu digo que o alemão grosso, ele não é grosso, ele tem excesso de objetividade. Então, eu tenho... Sincericídio. O sincericídio. Eu tenho um talento que é a objetividade, que eu tinha dentro de mim, só que eu exagerava. Né? E aí, a partir do momento que eu percebo, que eu aceito que eu tenho essa personalidade, aí eu tomei outros caminhos. E aí, feedback, né? E fazendo um acordo com as pessoas. Ó, quando eu tiver esse comportamento, quando eu for assim, me avisa. Porque eu não percebo, é inconsciente, é a minha personalidade, a gente não muda sozinho. Então, se eu trabalho com vocês dois e eu quero mudar, eu falo pro Alan e pra Carol, ó, quando eu for muito direto na ferida de vocês, ou curto e grosso na minha comunicação, me avisa, porque eu não vou perceber todas as vezes. Entendeu? Esse é o poder do feedback. Mas eu preciso estar vulnerável, eu preciso estar aberto, querendo mudar. Porque quando eu aceito que eu quero mudar, eu estou num lugar de vulnerabilidade. É o autoconhecimento, né? Porque aí você não está percebendo o que você está fazendo, mas você se colocou no lugar de dar espaço para as pessoas falar, poxa, se eu fizer isso, me avisa. E você realmente ouve, né? Isso, recebo, exatamente, porque eu fiz um acordo, né? Se você me julgar ou você foi grosso, eu não vou te criticar, porque eu fiz um acordo com você. E olha só uma situação que aconteceu. Uma outra formação. Estávamos num grupo, que era na nossa sede, na época da empresa, né, da consultoria. A gente estava fazendo uma formação de 27 meses de análise transacional. E aí era novembro, o próximo encontro seria Natal, né, dezembro. E aí a facilitadora falou assim, eu vou trazer uma árvore de Natal. Ela era de Curitiba. Né, eu vou trazer uma árvore de Natal para botar aqui no Amigo Secreto. E eu falei, não sei como, que não precisava trazer. Porque como era a nossa sede, eu ia decorar de Natal. Né, e eu gosto de decorar, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí eu provavelmente falei de um jeito. Por que eu percebi? Porque o grupo fez assim. Aí eu vi aquele cri. Aí eu vi a reação e perguntei, eu fui grosso? A intenção era positiva, para ela não se incomodar. Ela tá vindo de Curitiba, ela ia trazer uma árvore pequenininha, mas não precisa se incomodar com isso, né? A intenção era positiva, mas eu devo ter falado, não precisa trazer. Não sei. Sim. Mas o grupo, não foi só ela, fez assim. Então, ó, é a minha personalidade.
Então, o grupo sabe que eu estava desenvolvendo isso. Por isso que quando eu perguntei eu fui grosso, eles riram. E que bom que eles falaram, né? Sim. Foi. Claro, Aham. amigo é aquele que fala, né? Sim. Porque senão fica, não, jamais, Não, imagina. jamais. Aí virou as costas, bicho. Exato. Meu Deus, esse alemão. Então, a comunicação para mim, e feedback tem a ver com isso, né? E é a principal ferramenta para eu me desenvolver, foi com feedback dos outros também, e receber, né? Esse é o desafio nas organizações, as pessoas receberem feedback, mas esse feedback que nós estamos falando aqui, as pessoas recebem. A maioria, não vamos botar Sim. como uma fórmula mágica, que isso não existe para ser humano. Mas um feedback que gera conexão, desenvolvimento, consciência, as pessoas querem. Não aquele outro feedback que a gente não pode falar aqui, né? Então, assim, esse processo, ele aconteceu, uma mudança de comportamento não é de uma hora para outra, é um processo que vai evoluindo, crescendo, e são coisas que a gente não percebe, né? Eu vou citar minha esposa aqui, né? Que ela também é de origem alemã, e a gente ri sobre isso hoje em dia, né? Às vezes tá tudo bem, assim, aí eu faço uma pergunta para ela, mas ela, sei lá, ela tá cansada, estressada por alguma coisa, eu faço uma pergunta para ela, o quê? E aí eu começo a rir, ela já sabe que ela... Porque a gente já falou, ó, eu imito ela de vez em quando, né? Mas é um acordo nosso para ela perder isso, né? Não responder desse jeito. O quê? Ela não tá braba. É a personalidade dela também, de origem alemã, que ela aprendeu. E vocês combinaram, né? Porque vocês se conhecem, e aí fica até engraçado às vezes, né? Isso, eu começo a rir, ela já sabe que ela falou o quê dela, entendeu? Ah, ela já aprendeu. Ela aprendeu. Ela já sabe. E aí, cada vez mais a gente presta atenção nisso, entendeu? Mas eu preciso da ajuda dos outros, eu preciso do feedback dos outros, né? E receber. Você falando assim, eu tenho várias coisas que eu assimilei assim dentro da minha história e é muito legal porque eu acho que muita gente vai se conectar com isso. Mas uma das coisas que você falou ali foi sobre a vulnerabilidade, né? Quando eu me coloco num lugar assim, eu desço um pedestal, né? Isso. E aí, até no pedestal, às vezes, do que eu quero como pessoa. Eu tive um feedback uma vez de uma pessoa que foi, tipo, bem, tipo, no corredor assim, nossa, tu mudou muito. E ela falou assim, Carol, eu passei por um processo de gestação, eu era uma pessoa antes da gestação, fui outra pessoa, outro líder depois da gestação. E aí ela falou assim, Carol, tipo, você não é que tu era uma pessoa ruim, mas eu era muito objetiva, assim, tipo, tu tem que trabalhar, eu tenho que te dizer o que tu tem que fazer. E a gente tá num acordo simples aqui, eu não precisava chegar assim, bom dia, Jaime, tudo bem? Hoje eu precisava da tua ajuda em tal situação. Chegou a alteração de preço, tem que trocar o preço, a gente tem que fazer assim, assado, até às 11 tem que estar pronto. Não, aí a Carol, depois da gestação, preciso da tua ajuda hoje. Chegou 3 páginas de alteração. Então, assim, a gente vai correr muito até às 11 horas e a gente tem que entregar. E aí, tipo, com outra energia. E aí, essa pessoa vem pra mim assim, Carol, tu é outra pessoa depois da gestação. E aí, daí eu fui assimilar, né? Tipo, realmente, eu passei por um processo de vulnerabilidade muito grande e eu decidi, tipo assim, que realmente eu precisava das pessoas. Não no sentido, tipo assim, eu precisava das pessoas só pra trabalhar. Eu precisava estar bem com as pessoas que estavam perto de mim, porque foram as pessoas que me acolheram naquele momento de vulnerabilidade. E assim, eu nunca mais voltei pro processo anterior. Nunca mais. E quando você falou ali de todo esse teu processo, eu lembrei muito da minha evolução como líder, assim. Foi muito nessa questão de eu preciso das pessoas e eu vou conseguir mais se eu ajudar elas a crescerem e elas me ajudarem a crescer. Perfeito. Então sempre foi uma estratégia pra mim, tipo, fortalecer a minha equipe para que eu possa me fortalecer. E quando eu entrei na Van, eu entrei numa loja que já rodava há 14 anos. E eu era líder nova e ainda nunca tinha, tipo, entrado na Van. E a minha estratégia era essa, tipo, eu vou fortalecer a minha equipe, vou tentar ajudar todo mundo no máximo que eu conseguir para eu poder ter tempo para poder me desenvolver. E isso me permitiu estar aqui hoje. Então, assim, dentro da minha trajetória, tudo que tu falou, assim, dentro de gestão de pessoas é feedback, mas é comunicação, é gestão de pessoas, é cuidado, é estratégia. Quando a gente entende que isso acontece, a gente muda muito, muito, muito. E tá muito linkado com o que eu acredito pra vida, assim, sabe? Então, assim, quando eu tenho essa síntese de olhar pra isso, assim, eu queria que todo mundo pudesse ter esse momento de, olhar pra isso como uma coisa positiva. Legal. E você tá trazendo vivência, né? Não é teoria de livro. Isso, exatamente. E tu fala em desenvolvimento, né? O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Eu ouvi uma frase esse tempo atrás assim, quando você para de compartilhar o seu conhecimento, né? Você para de aprender também. Sim. Né? Porque a melhor maneira de você aprender é compartilhando conhecimento. Né? Então, quando a equipe percebe uma Carol diferente que está desenvolvendo, está compartilhando experiência, você conecta, né? Ganha equipe. Sim. E a pessoa que me falou aquilo nem imagina que aquilo foi positivo pra mim de nenhuma forma. Ela falou assim, tipo, numa brincadeira, sabe? Eu peguei aquilo assim, e foi uma coisa que hoje eu lembro, assim. Ela falou numa brincadeira.
brincadeira. Sabe? Sempre foi um feedback super positivo pra mim. Que legal. Quem aprende não depende. Como? Quem aprende não depende. Olha só. Eu não consegui pegar, me desenvolve Quem essa aprende parte. não depende. A gente tem, por exemplo, o nosso slogan que a gente fala que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer pode mais. Quem aprende não depende, né, de outras situações ou da entendi. opinião de outro, porque você vai aprendendo realmente como a coisa funciona, sabe? Isso, eu tenho conhecimento, né? Eu aprendo, eu não dependo, eu crio uma autonomia, né? Então, quando tem um gestor que ensina, eu estou aprendendo, estou sendo mais independente. É isso que os gestores querem, né? Que a equipe funcione independente deles, né? Quando o gestor tem essa visão de que ele precisa desenvolver as pessoas para essas pessoas pegarem o lugar dele. Aham. Sim. Porque senão, como é que ele vai crescer se não tiver alguém preparado para pegar o lugar dele, né? E elas acham que se desenvolver vai roubar Vai o lugar roubar o deles. lugar, né? não. É. Você vai ser promovido exatamente porque você está fazendo isso. Sim. Está preparando as pessoas para o seu lugar. Se eu perder meu lugar pra você, te desenvolvendo, é porque eu deixei de me desenvolver. Eu estacionei, exatamente. Perfeito. E aí realmente ele merece pegar o meu lugar Que porque pegue meu lugar. Porque ele Isso. começou a se desenvolver. E outra, né? E tem muita gente também que não vai ser promovida porque é insubstituível naquela posição. Não formou ninguém, então fala: olha, você poderia ir para lá, mas se você sair, ninguém cuida como você. Então não sai. Exatamente. Então é uma faca de dois legumes ali também, Exatamente. né? Show de Aham. bola, né? Então, assim, o mundo do aprendizado, adotar esse olhar do aprendizado, eu aprender e eu compartilhar com o outro, eu vou crescer muito mais também, e o outro vai estar crescendo. Aquilo que a gente falou antes, né? É exponencial, né? Então, tudo que acontece a gente pode aprender. Quantas É coisas vêm a incrível, partir tá? daí, né? Quantas Isso. pessoas que tu desenvolve. E às vezes o gestor, eles também estão procurando alguma coisa, tipo assim, eu preciso talvez aumentar o salário do Jaime, não posso. E às vezes o conhecimento, o desenvolvimento, ele é uma moeda de troca Com certeza. valiosíssima. Porque quem quer crescer, às vezes só tá esperando aquele momento, tipo assim, você tá me dando atenção, você tá me mostrando coisas que eu não estava Acreditando em mim. tá acreditando em mim. Então, assim, é uma moeda, às vezes, que, tipo assim, poxa, eu não sei explicar agora, tipo, faltou palavras, mas é realmente olhar para as pessoas, tipo assim, daquilo que você precisa muitas vezes, sabe? Show. Tipo, eu vejo que o meu colaborador, poxa, ele tem potencial e ele não vê que ele pode fazer aquilo nesse momento. Mas desperta nele aquilo lá, desenvolve ele, e quando ele estiver lá, que seja para roubar o seu lugar ou não, mas que esteja se desenvolvendo, você vai ver o quanto você ajudou uma pessoa, sabe? Isso, para mim, é o meu conceito de vida. Eu tive acesso a uma pesquisa, né? A gente tá falando de aprendizado aqui, né? E feedback é para isso também. Foi feita uma pesquisa para saber o que deixa as pessoas felizes. Por exemplo, presentes ou aprendizado. O que deixa a pessoa mais feliz, né? E graças a Deus a pesquisa deu aprendizado, né? O resultado. Porque isso tu leva para a vida, né? Sim. Então, olha só. Às vezes o gestor, ele tá dando... não que tá errado, nada errado, e fazer isso de vez em quando, né? Dar um biscoito, dar um presente, dar alguma coisa física. Sim. Mas quando eu uso feedback para gerar aprendizado e desenvolvimento, é isso que vai fazer a pessoa ser feliz, engajada, E ele pode produtiva. multiplicar aquilo. Isso. E eu fico tão feliz quando eu venho para uma empresa e compartilhar conhecimento e o gestor passa isso para a equipe, sabe? Uhum. Aplica também para a equipe. Eu digo, parabéns para ti, tu tá se desenvolvendo a tua equipe, sabe? Tu é o diferenciado, eu até digo, porque tem pessoas que não fazem isso. Eu me arrisco dizer, vou me arriscar a dizer Vai lá. que tu tem um propósito muito forte com hoje a tua atuação que você trabalha, porque é bonito de ver o quanto que você fala de ensinar e fazer com que os outros ensinem os outros, né? Então, eu acho que o negócio é muito maior do que simplesmente passar o conhecimento. É você ter a oportunidade também de se conectar com pessoas que você nem imagina que você está conectado. Quantas pessoas, Jaime, você deve ter se conectado sem nem conhecer essa pessoa? Você nem sabia. Já parou para pensar nisso? Já fui abordado na rua, tu é o Jaime, né? Aham. Lá na van, lá no CDH. Eu aprendi, né, a cumprimentar as pessoas, né? Eu acho que é valioso a pessoa ser vista, entendeu? Eu não conheço. Bom dia. Né? Eu aprendi com um japonesinho correndo. Eu gosto de correr, né? Aham. Sou maratonista e soube que tu gosta de correr também. Tô começando. Isso já dá uma vontade de conversar sobre isso também, Aham. né? Não Outro o caso, pote, vamos. Outro pote, né? E aí eu corria no Ramiro Ridiger, em Blumenau, num parque lá, né? E aí um japonesinho, senhorzinho, eu acho que tinha uns 70 anos. Isso me inspira, né? A não parar de correr. E ele passava por todo mundo.
bom dia, bom dia, bom dia. Bom Que dia. legal. Oh, que legal isso, né? Olha a energia que o cara tá passando de manhã cedo, né? E aí eu comecei a fazer isso também. Então, quando eu tô corro na rua e passa alguém por mim, bom dia. Alguns respondem, alguns não. E lá na van, no CDH, uma moça me cumprimentou, bom dia. Eu disse bom dia. Né? Ela cumprimentou primeiro. Aí eu perguntei, como passa muita gente por mim, eu não consigo reconhecer todo mundo, né? Eu te conheço? Ela, sim, tu não me conhece, mas eu te conheço. Né? E aí, Que legal. né? Que legal. Então, ela já ouviu falar, as pessoas, o líder dela já trouxe conhecimentos que eu tinha compartilhado. Então, isso é realmente um propósito, uma missão, né? E isso me enche meu coração. Acho que quando eu adoro aprender, sempre gostei de estudar, desde pequeno. Eu era tímido, né? Aham. Então eu tinha que me destacar por algum lugar, né? Não era com a minha comunicação, não tinha essa habilidade de me conectar com as pessoas, eu era tímido, tinha vergonha, então eu tinha que estudar, né? Tinha que ser reconhecido por algum lugar. Mas graças a Deus isso, né? Eu sempre agradeço. Tudo que acontece na nossa vida, qualquer coisa, a gente está sendo treinado para algo maior, Uhum. né? Então aquilo que aconteceu comigo, seja bullying, seja qualquer coisa ruim que aconteceu, que bom, agradeço. Porque daí fez eu estudar. Fez Sim. eu focar em outra coisa que me trouxe até aqui hoje. Então, por isso a gente reconhece a nossa história. Não, não devia ter acontecido isso comigo. Aconteceu exatamente o que eu precisava. Eu aceito, né? E aí eu aceito, recebo, né? E hoje eu faço o que eu faço graças a tudo que aconteceu comigo, aquilo que eu fui treinado, Uhum. né? Então, lógico que não é só esperar acontecer, né? O autoconhecimento precisa vir para eu entender algumas coisas, para eu descobrir o meu potencial, né? Por exemplo, eu sou geminiano e eu via naqueles recortes de jornal, quando tinha jornal impresso, né? O horóscopo, minha mãe olhava, né? Daí eu olhava Que lá legal. os gêmeos, né? Meu, isso aqui não sou eu, não tem nada a ver isso aqui. Nunca acreditei em horóscopo por causa disso, né? Isso é comunicativo, não sei o quê, blá, blá, tudo que eu não era, né? Não era, tava aqui dentro, mas estava adormecido. E aí quando o autoconhecimento me traz coisas que conectavam com aquilo que estava no horóscopo, por exemplo, né? Aí eu tenho um potencial de comunicação, eu só preciso enfrentar. Que daí foi na graduação que eu tive que enfrentar a vergonha. E aí você percebe o seu potencial e aí você encontra o caminho. Agora eu consegui entender uma frase que eu sempre ouço, que é o autoconhecimento, ele é capaz de fazer o ser humano descobrir a sua potencialidade, Isso. o que está escondido. Isso. E é muito forte, porque aquilo estava dentro de você. Estava dentro de mim. Só que se você aceitasse que não, eu sou isso, eu sou aquilo... Eu sou tímido. É por isso que é importante aquele ponto que você falou lá no início. Você não é tímido, você está tímido. Estou tímido, exatamente. Então a perspectiva muda. Eu tenho um modus operandi que eu tenho instalado aqui no meu cérebro, que é assim, ó, tá tudo acontecendo na vida, seja bom ou ruim, eu sempre tento ver assim, ó, quanto mais rápido eu aprender essa lição, mais eu passo, mais rápido acaba. Mais rápido eu subo de nível. Então, quando você olha tudo por aprendizado, é diferente a perspectiva, você muda. Se você pudesse dar um recado para todas essas pessoas, não necessariamente só sobre o feedback, mas sobre conexão, sobre essência, se conectar, que você acredita que pode mudar a vida daquela pessoa, o que seria? Eu vou me inspirar naquela frase que eu citei antes. Eu convido você que está nos ouvindo, nos assistindo, em qualquer conversa, em qualquer lugar do mundo, olhar para pessoas. Pessoas, 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 são pessoas, pessoas, pessoas. Pessoas têm histórias, pessoas têm talentos que podem te ensinar, pessoas têm pontos a melhorar, a gente está falando de feedback aqui, que você pode servir, que você pode ajudar. E peça ajuda para as pessoas também, para você se desenvolver. Porque quando você pede ajuda, você está dando uma oportunidade do outro te servir. E quando há essa troca, esse compartilhamento, isso gera conexão. E aí o mundo vai ser muito melhor. E faça com o coração. Usa seu conhecimento, que é a razão, mas faça com o coração, olhando para um ser humano. Obrigado. Eu gostaria de verdade de agradecer a tua presença aqui. Mas é um agradecimento especial. Porque a gente tem grandes oportunidades de aprender muito com as pessoas que vêm aqui. E a gente tem visto muito sobre conexão, sobre empatia. As pessoas têm se preocupado muito com as outras pessoas, que isso é algo que tem contagiado a gente, né, Carol? E a tua presença, Jaime, ela preenche isso aqui.
É um negócio assim absurdo, tá? Absurdo. Eu queria te agradecer por trazer perspectivas e profundidades dentro de um assunto extremamente necessário para as pessoas. Porque se esse podcast puder inspirar uma única pessoa... Já estou feliz. Uma, porque aí entra naquela parte de exponencialidade que você falou. Uma única pessoa, essa pessoa pode inspirar outra e outra e outra, e aí a gente tem aquela cadeia do bem de conhecimento, sabe? E que a gente pode, de verdade, mudar. Porque o nosso propósito é esse, né, Carol? Aproveitando o momento para dar um feedback, talvez, assim, né? É legal. Boa. Na prática, vamos ver se aprendeu. O feedback positivo, mas não só saber, né? Eu acho que como você se comunica, pessoalmente para mim, aqui foi uma coisa tipo de saber que existem outras pessoas no mundo que têm uma preocupação com o próximo, sabe? E me conectou muito com uma pessoa que eu tava sem acesso, talvez, no momento. Então, talvez, para mim, o teu podcast, no meio dele, eu já tava assim, quero enviar para não sei quem, quero enviar para não sei quem, porque são ensinamentos positivos para as pessoas. Eu acho que a gente faz um mundo organizacional ou não muito melhor com os ensinamentos que foram feitos aqui. E eu quero te agradecer pessoalmente, falando por me conectar com a pessoa que eu acredito que eu sou, assim, sabe? E às vezes a gente esquece ela e perde ela e obrigado por ter conectado com ela novamente, assim. Eu que agradeço pelo convite. E nunca fez tanto sentido o nosso slogan. Porque a gente fala aqui, Jaime, que conhecimento é poder, né, Carol? E quem sabe o que quer, Jaime? Pode mais! Ah, show de bola! Jaime, pode mais, com certeza. muito obrigado, tá? E as portas estão sempre abertas, porque eu não acho que um único podcast contigo vai ser suficiente pra gente inspirar um monte de pessoas. Pode chamar que eu adoro compartilhar conhecimento e atingir, né, pessoas. Jaime, valeu, obrigado. Pessoal, obrigado. E não perca a oportunidade de se conectar com as outras pessoas, mas também com você. Porque é através da sua conexão que você vai conseguir conectar com as outras pessoas. Muito inspirada essa minha fala pelo Jaime aqui. Valeu. Complementou. Parabéns. Olha só, valeu. Conteúdo com todo mundo, gente, porque é necessário. É necessário. A essência precisa ser despertada nas pessoas. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.